Eu preciso que você me faça uma promessa antes de começarmos. Eu preciso que você fique comigo até o último segundo desta história. Sabe por quê? Porque o que eu vou te contar hoje não é apenas sobre dinheiro, não é apenas sobre vingança. É sobre aquele momento em que a vida te joga no chão com tanta força que você sente o gosto de sangue na boca. Muitos de vocês que estão me ouvindo agora sentem que estão no fundo do poço. Vocês olham para o lado e veem pessoas crescendo enquanto a sua vida parece travada. Vocês se sentem invisíveis. A história de Pedro e Júlia é a sua história. O final dessa jornada vai mudar a química do seu cérebro e te provar que a virada de vida está a uma decisão de distância. Mas você precisa ver como termina. Porque o final é a prova de que Deus não dorme. Era uma terça-feira chuvosa em São Paulo. O prédio da Nexus Corporate era uma daquelas torres de vidro que tocam as nuvens, onde bilhões de reais eram negociados todos os dias. Mas, para Pedro e Júlia, aquele prédio tinha outro significado. Para eles, aquele prédio significava dor nas costas, joelhos ralados e invisibilidade. Pedro e Júlia eram o casal da limpeza. Eles usavam uniformes cinzas, daqueles que parecem desenhados para fazer a pessoa desaparecer na parede. Eles eram casados há 10 anos. 10 anos de luta. 10 anos acordando às 4 da manhã, pegando 2 ônibus lotados, comendo marmita fria para limpar a sujeira de homens que ganhavam em 1 hora o que eles ganhavam em 1 ano. Mas a pobreza não era o pior. O pior era o silêncio. O pior era o bom dia que nunca era respondido. Naquela terça-feira, Pedro estava limpando a sala de reuniões principal. A sala tinha cheiro de couro caro e café importado. Ele passava o pano com cuidado, como se acariciasse o chão, porque Pedro tinha orgulho do que fazia, não importa o que fosse. Foi quando a porta se abriu com estrondo. Entrou Roberto, o diretor executivo, terno italiano, relógio de ouro e uma alma apodrecida pela arrogância. Ele estava no telefone, gritando com algum investidor. Ele não viu Pedro. Ou melhor, ele viu, mas não registrou como um ser humano. Roberto esbarrou no balde de água suja de Pedro. A água cinza molhou a barra da calça de Roberto e um pouco do tapete persa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto desligou o telefone. Ele olhou para o sapato molhado. Depois olhou para Pedro. Pedro, com as mãos tremendo, já estava pegando um pano seco. Me perdoe, Dr. Roberto. Eu não vi o senhor entrar. Eu vou limpar agora. Cala a boca! Roberto gritou. A voz dele ecoou pelos corredores. Você tem ideia de quanto custa esse terno? Você tem ideia de quem eu sou? Júlia, que estava no corredor, correu ao ouvir os gritos. Ela se colocou ao lado do marido. Desculpe, senhor Roberto, disse Júlia com a voz embargada. Foi um acidente, nós vamos resolver. Roberto riu. Uma risada seca, sem alegria. Resolver? Vocês? O que vocês podem resolver? Vocês mal conseguem limpar um chão sem causar prejuízo. Vocês são insetos. Vocês são a razão desse país ser atrasado. Gente sem estudo, sem ambição, que nasceu para servir e vai morrer servindo. Ele chutou o balde novamente, espalhando mais água. Saiam da minha frente. Vocês me dão nojo. Pedro sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de uma raiva antiga. Ele apertou o cabo da vassoura até os dedos ficarem brancos. Ele queria responder, queria gritar que era um homem honesto, um pai de família, mas ele precisava do emprego. Ele olhou para Júlia. Uma lágrima solitária escorria pelo rosto dela. Eles baixaram a cabeça, pediram desculpas novamente e saíram da sala, deixando para trás a água e a dignidade. Naquela noite, no ônibus de volta para a periferia, ninguém disse uma palavra. O barulho do motor do ônibus era a única coisa que preenchia o vazio entre eles. Chegaram em casa, uma casa simples, de 2 cômodos, com o reboco aparecendo. Júlia sentou na beira da cama e começou a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de exaustão. Pedro,
Será que ele tem razão? Será que a gente nasceu só para isso? Pedro olhou para as mãos calejadas. Mãos que conheciam o cheiro de cândida e desinfetante. Mas então ele olhou para a estante. Lá havia livros velhos que ele resgatava do lixo da empresa. Livros de gestão, biografias de grandes líderes. Ele se ajoelhou na frente da esposa, segurou o rosto dela e disse a frase que mudaria o destino deles para sempre. Júlia, a pobreza é um estado temporário da conta bancária, mas a pobreza de espírito é eterna. O Roberto é pobre de espírito. Nós estamos apenas quebrados, e o que está quebrado, a gente conserta. Naquela noite, eles fizeram um pacto. Eles não dormiriam mais 8 horas por noite. Eles não assistiriam mais televisão. Eles transformariam a humilhação em combustível. Começou então a verdadeira jornada de superação. Durante o dia, eles continuavam sendo os invisíveis na Nexus Corp. Eles aguentavam as piadas, os olhares de desprezo. Mas eles tinham um segredo. Enquanto limpavam as salas de reunião, eles ouviam. Eles ouviam as estratégias, ouviam os erros que os diretores cometiam. Ouviam sobre fornecedores, sobre margens de lucro, sobre logística. O escritório era a faculdade deles. À noite, a mágica acontecia. Júlia era ótima com números. Pedro tinha uma visão incrível para processos. Eles perceberam que a empresa gastava milhões com transporte ineficiente. Eles desenharam um projeto, uma pequena empresa de logística expressa, focada em rapidez e sustentabilidade. Preste atenção nisso. Ninguém começa grande. Todo castelo começa com um tijolo. Para comprar a primeira moto de entrega, Júlia olhou para a sua mão. A aliança de ouro que a avó tinha deixado para ela. Era a única coisa de valor que eles tinham. Sem hesitar, ela tirou do dedo. Pedro tentou impedir, mas ela sorriu. Isso é metal, Pedro. O nosso amor não precisa de metal. O nosso futuro precisa de investimento. Eles venderam tudo. Começaram a trabalhar de madrugada e nos fins de semana. Pedro fazia as entregas. Júlia organizava as rotas no caderno, à mão. Foram 5 anos, 5 anos sem férias, 5 anos sem comer fora, 5 anos de não na cara. Teve dias que eles pensaram em desistir. Claro, teve dias que a moto quebrou na chuva e Pedro teve que empurrar por 10 quilômetros chorando. Sim, mas toda vez que a dor vinha, eles lembravam da voz do Roberto. Vocês nasceram para servir. E essa raiva virava trabalho. Essa é a verdadeira motivação real. Não é postar frase bonita na internet. É ralar a cara no asfalto e levantar sangrando, mas sorrindo. O tempo é o senhor da razão. 5 anos depois, a Nexus Corp não era mais a mesma. A gestão arrogante de Roberto cobrou seu preço. Funcionários desmotivados, clientes saindo, processos velhos. A empresa gigante estava com os pés de barro, prestes a ruir. As ações despencaram. O conselho administrativo deu um ultimato a Roberto. Venda a operação ou declaramos falência. Roberto estava desesperado. Ele precisava de um comprador. Ele marcou uma reunião com um grupo de investidores misterioso que vinha comprando fatias do mercado agressivamente. O grupo se chamava PJ Logística. Roberto não sabia quem eram os donos. Ele só sabia que eles tinham dinheiro. Ele preparou a sala de reuniões, a mesma sala, o mesmo tapete persa. Ele suava frio. Ele ajeitou a gravata. A secretária avisou. Eles chegaram, senhor. Imagine a cena. O ar-condicionado gelado, o silêncio. A porta se abriu lentamente. Primeiro entraram 2 advogados. Depois entrou o casal de proprietários. Roberto levantou os olhos, preparando seu sorriso falso de vendedor. Mas o sorriso morreu. Os joelhos dele fraquejaram. O sangue fugiu do rosto dele. Na frente dele não estavam os faxineiros de uniforme cinza. Estava Pedro, num terno azul marinho feito sob medida, impecável.
estava Júlia, com um vestido elegante, segurando uma pasta de couro, com uma postura de rainha. Eles não pareciam mais invisíveis. Eles irradiavam poder. Roberto gaguejou, a boca seca. Pedro? Júlia? Mas o que vocês estão fazendo aqui? A limpeza é mais tarde. Ele ainda não conseguia acreditar. O cérebro dele não processava a transformação de vida diante dele. Pedro caminhou devagar até a cabeceira da mesa. A mesma mesa que ele limpou 1000 vezes. Ele passou o dedo na madeira, verificando se estava sem poeira. Um hábito antigo. Ele olhou nos olhos aterrorizados de Roberto e disse, com a voz calma e serena de quem venceu: "Nós não viemos limpar o chão hoje, Roberto. Nós viemos assinar a escritura. Nós somos a PJ Logística, Pedro e Júlia. Lembra?" Roberto caiu na cadeira derrotado. "Mas o como? Vocês eram..." Júlia interrompeu com doçura, mas firmeza. "Nós éramos o que você via, Roberto, mas nós nunca fomos o que você pensava. Enquanto você gritava, nós aprendíamos. Enquanto você dormia, nós construíamos. Você nos humilhou e nós agradecemos, porque foi a sua humilhação que nos tirou da zona de conforto." Pedro abriu a pasta e colocou o contrato na mesa. "Nós estamos comprando anexos. Nós vamos salvar os empregos das 500 famílias que dependem dessa empresa. Famílias que você ignorou." Roberto estava tremendo. Ele sabia o que viria a seguir. Ele seria demitido, humilhado, expulso como um cachorro, assim como ele fez com tantos. Eu vou pegar minhas coisas", sussurrou Roberto. Foi nesse momento que aconteceu a maior lição dessa história. Pedro colocou a mão sobre a mão de Roberto. "Não, Roberto, você fica." O executivo olhou confuso. "Eu fico?" "Sim", disse Pedro. "Mas não como diretor. Você vai começar no setor de logística. Você vai aprender como a empresa funciona de verdade. Você vai aprender a respeitar cada engrenagem. Se você tiver humildade para aprender, terá um futuro aqui. Nós não pagamos o mal com o mal. Nós pagamos com oportunidade de crescimento." Roberto chorou. Pela primeira vez em anos, aquele homem arrogante chorou na frente de seus ex-faxineiros. Não de tristeza, mas de vergonha e gratidão. Eles compraram o prédio, mas eles nunca esqueceram de onde vieram. Até hoje dizem que Pedro cumprimenta cada funcionário da limpeza pelo nome. Ele pergunta sobre os filhos e toma café com eles na copa, porque ele sabe que, por baixo de um uniforme cinza, pode estar o próximo grande CEO. A história de Pedro e Júlia é uma inspiração para mim e para você. Talvez hoje você esteja sendo humilhado. Talvez seu chefe, seu vizinho ou até sua família não acredite em você. Deixe eles rirem. Deixe eles duvidarem. O barulho deles não pode ser mais alto que a sua vontade de vencer. Use cada pedra que jogarem em você para construir o seu castelo. Não existe destino traçado. Existe motivação, estratégia e fé. Se você sente que essa é a sua hora de virar o jogo, se você sente que tem um gigante adormecido dentro de você, escreva nos comentários agora: "A minha vez chegou." Essa foi mais uma história narrada de superação aqui no canal. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se, porque aqui nós não contamos apenas histórias, nós mudamos vidas. Até a próxima vitória.